Começando mais um podcast Ala VIP, agora um momento novo, um novo visual, uma qualidade incrível, e eu começo essa temporada de gravação com uma pessoa muito especial, o arquiteto Luiz Veneziano, e coincide também com o lançamento da Ala VIP Arquitetura e Construção, que é um veículo de comunicação novo na cidade, e por isso ele é nosso convidado especial. Luiz, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado, querido, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui. Primeiro podcast que eu faço. Então, mas tenho certeza que vai sair só vai boas, ser bom. Porque estou em boa companhia, estou bem assessorado. Luiz Veneziano é um arquiteto que eu admiro muito e há muito tempo a Ala VIP publica matérias sobre ele, vídeos, né, que tem um vídeo no YouTube que bomba, né, da casa que você construiu, de um prédio maravilhoso que eu fiquei fascinado pelo apartamento, que saiu também na revista. Então, para a gente é um privilégio ter você como arquiteto em São José do Rio Preto, uma referência regional, estadual, no Brasil todo, porque você traz um conceito diferente na arquitetura. E eu Obrigado pelos elogios. Eu queria saber se arquitetura, design, tudo passava na tua cabeça antes mesmo de você se formar na área. Ah, sim. Me reconheço assim, desde criança. Eu já me interessava pela arquitetura, né? Eu passei a maior parte da minha infância em Buritama, 100 quilômetros daqui. Tem muita gente que tem propriedade lá para aqueles lados, na Marina Bonita, usa aquela região lá como lazer. Eu morei lá, vim para Rio Preto com 14 anos de idade. E eu lembro que quase em frente à minha casa morava um casal ele era diretor de escola, ela é professora, e eles eram na cidade muito pequena. Se hoje Buritama deve ter uns 30 mil habitantes, naquele tempo devia ter uns 5 mil. Olha lá. Eles assinavam, acho que era o Estadão, e vinha um anexo, né, assim, um folheto acho que era de domingo, um caderno especial, que era sobre arquitetura, e eu sempre chegava na segunda-feira na lixeira, fuçava lá e pegava esse caderno. Olha, e via naquela época projetos do Paulo Mendes da Rocha, Rino Leve, essas coisas assim, e foi começando a ter uma referência nessa arquitetura modernista e tal. Então eu sempre despertei para isso, e foi inclusive lá que eu fiz a primeira maquete da minha filha, de uma casa assim. Tava fazendo uma casa bem bonita lá, e eu peguei e fui fazer, vamos dizer, antecipei inclusive ela finalizada, entendeu? Sim. Chamaram até o proprietário para ver a casa, tá? Depois, quando mudei para Rio Preto, aí o interesse começou a ser maior. Mas naquele tempo a gente o acesso à universidade, à faculdade era muito difícil, né? E eu de uma família pobre, assim, então fui para a área de concurso público. Logo depois que eu terminei o colegial, aos 19, entrei no Tribunal de Justiça e fiz direito, fiz a carreira lá. E depois, só aos 45 anos de idade, que eu fui fazer arquitetura. Olha que bonito. Eu comecei agora, aos 50, entrei em psicologia. Não, nunca. A gente senta no banco da faculdade com aquela moçada, né? Tinha gente de 17 anos, 18, e eu lá com 45, né? Que legal a troca, né? Agora, foi bem bacana. O meu curso foi muito bom. Sim. Eu lembro que você me falou agora você está falando sobre São Paulo, né? Que aparecia muito no Estadão, mas a arquitetura. São Paulo conta muito, né? A arquitetura, né? Eu gosto do Artacho, por exemplo, que ele não era arquiteto, mas ele fazia uma coisa incrível, né? Eu morro de vontade de morar em um dos prédios do Artacho. Eu acho linda a forma, né? Ele projetava, construía também, né? Então, Então, eu gosto demais. Eu acho que São Paulo tem uma arquitetura única, né? Agora, sobre São José do Rio Preto, eu queria que você falasse a sua visão como arquiteto, não em si só de São José do Rio Preto, cidades do porte de São José do Rio Preto, né? Como que você vê o crescimento? Porque nós tivemos aí o crescimento vertical, né, durante um tempo em São José do Rio Preto. Depois, por uma questão aí de algumas décadas, ficamos sem. Hoje ele retoma, mas ao mesmo tempo também grandes condomínios. E também eu queria saber a respeito de que você pensa dos bairros que ficam mais distantes. Como que você vê a cidade, né, a vida da cidade em si, da visão de uma arquitetura? O que eu vejo que ocorre aqui, assim como acho que a maioria das cidades brasileiras, e isso também ocorreu na Europa, foi essa questão o espraiamento da cidade, né? A gente copiou um modelo americano de uma certa época para cá, que foi quando começaram a surgir esses condomínios fechados, né? Que lá, os subúrbios americanos tiveram, né, na realidade, não era
para se construir casa, mas era para se vender carro, né? Na realidade, o Henry Ford lá que começou com essa coisa de construir em subúrbios, né? Incentivava, construía, mas ele queria vender carro para as pessoas para se deslocarem até esse subúrbio, né? Então, a lógica era essa, né? E eu vejo esses condomínios, né, essas coisas distantes, como uma não cidade, né? Porque não é uma extensão natural do tecido urbano, né? Uhum. A gente também tem a questão vamos dizer, esses vazios urbanos, muitas vezes, que você vai construindo mais longe e deixando áreas próximas, né, que poderiam até receber construções ali. Uhum. Mas o interesse imobiliário, né, para que essas regiões se valorizem, né, então eles deixam esses espaços, né, que a gente vê isso aqui em Rio Preto, né, a gente vê lá, por exemplo, o Jardim Vivendas, aqueles condomínios estão bem distantes e tem muita cidade que poderia ter crescido naturalmente ali no meio, mas aquilo lá hoje só aumenta o valor, e está em mãos de poucas famílias, né? Sim. Que tem muito dinheiro, e depois eles vendem isso por verdadeiras fortunas. Sim. Tem lugar assim, não só em Rio Preto, né? Tem lugar que eu vejo em cidades que tem às vezes colocam um animal, um cavalo lá para acho que caracterizar como rural. Como rural, são glebas, né? Eles não sofreram parcelamento urbano ainda, é gleba, inclusive o imposto não paga IPTU, né? Outro tipo de imposto, né? Entendeu? E o cavalinho fica lá no sul. E ele tá valorizando a terra. A infraestrutura vai, né? A questão da pavimentação, ruas, avenidas, iluminação pública, vamos dizer, água, esgoto. A gente também, ao mesmo tempo, acontece um processo das pessoas deixarem o centro das cidades e irem para esses condomínios, morarem nesses condomínios horizontais de casas longe do centro. E qual que é, na tua opinião, por que é que a classe média e a classe alta se interessa tanto em morar no condomínio? Bom, a justificativa é segurança, em primeiro lugar. Você está ali em uma cidade entre muros, né? Uma fortaleza ali. Isso para mais liberdade para os filhos, vamos dizer, não terem que ficar trancados dentro de casa, poderem brincar, talvez um senso de comunidade. Acho que começou com um pouco disso, né? Você vê os condomínios americanos, os subúrbios que inspiraram os nossos, né? Aquela coisa que não tinha muros entre as casas, as cercas. Só que com esse processo a gente modificou. A gente tem muros, né? As pessoas ficam só dentro das casas, não tem pouca vida em comunidade assim, né? Deixam para fora assim os carros para, vamos dizer, mostrar que carro você tem, né? Essas coisas assim. Fazendo um eco às propostas do Henry Ford. Exatamente, aquelas portas bem altas, tal. Então assim, mas na realidade, se você vai construir uma casa, a pessoa, até mesmo para o retorno, porque a casa hoje é um ativo financeiro, né? A moradia. Ela não é mais simplesmente um lugar de se morar, é um patrimônio. E da maioria da classe média alta também. Somente o rico mesmo, que a gente tem, né? 1% da população brasileira, aquilo não é patrimônio, não interessa o dinheiro, aquilo não vai resolver a vida dele. Então, em questão de valorização, então, se fizer uma casa na Boa Vista, se fizer uma casa em um dos condomínios fechados, com certeza a valorização e você manter a integridade do seu patrimônio está mais garantido lá. Só que eu acho que junto não foi a qualidade de vida que a gente tem quando a gente está na cidade mais formal, mais normal, né? Que é aquela coisa que você tem perto, você tem o supermercado, a escola, a farmácia, a praça, né, esse convívio, né, você conhece o vizinho do lado, você conversa, a gente perdeu isso. E o condomínio também traz a questão dos grandes deslocamentos, né? Então, aí você vê os carros poluindo mais. Eu morava numa casa, num condomínio fechado. Em algum momento eu peguei e falei, não, isso não está certo. Comprei um apartamento antigo, enorme, no centro da cidade, reformei, foi uma decisão muito assertiva, eu tenho tudo perto, meu deslocamento, assim, para ir para o meu escritório e retornar no máximo, 1,5 km, só eu vou de carro porque eu tenho que visitar obra, clientes, essas coisas assim, então eu preciso do carro, mas a priori eu poderia ir a pé, né, se a cidade também não fosse tão quente, né? Entendeu? Chegar lá suando, mas é isso, eu acho o que leva as pessoas a morar é em busca dessa qualidade
qualidade de vida que, de certa maneira, ganha com relação ao contato, né? Teria um contato com mais verde, uma coisa morando em casa e não em apartamento, mas eu acho que perde bastante do outro lado. Tem as questões positivas, né? Que tem essa questão principalmente da segurança, né? Que as pessoas tocam bastante na questão da segurança, né? E tem também, eu acho que às vezes, me perdoe se eu estiver errado, mas eu acho que tão grande alguns condomínios que às vezes eu vejo que a secretária do lar, às vezes ela tem que caminhar, ela já faz uma caminhada aí de 1 hora para chegar até a casa, né? Mas na realidade, a cidade hoje, o jeito que ela está crescendo, ela não funciona mais para o pedestre. Ela é pensada para o automóvel. Tá? E a empregada doméstica, eu acho que tem umas que vão trabalhar, inclusive, de carro para facilitar o deslocamento. Mas, vamos dizer, o transporte público, ele chega na portaria do condomínio e depois, às vezes, tem que se deslocar lá por 1.000 metros, até 2 quilômetros. Já vi casos assim, a pé, né? A não ser que alguém a busque na portaria, tem que fazer isso, né? Mas é porque esses lugares, eles não são projetados para o pedestre, né? Mesmo o proprietário, que ele chega lá, ele só chega de carro, sai de carro. Se ele vai na academia, muitas vezes, pela distância, ele pega, ele vai de carro. Outro dia aconteceu uma coisa interessante, que eu recebi uma proposta para fazer uma revisão de uma área de lazer comum num condomínio lá em Mirassol, num bem antigo lá, tem casas bacanas e tal, né? E essa questão lá de beach tennis, quadra, locação, tal, não sei o quê. Aí a gente estava discutindo lá o melhor local, aí tinha a questão de o estacionamento para os automóveis, né? E aí eu falei assim, mas, né, o pessoal esporte, né, saúde, precisa de vir de carro para ir praticar o beach tennis, né? Aí a pessoa que me chamou lá, inclusive, que é uma amiga minha, muito querida, ela pegou e falou assim, não, se mora 500 metros daqui, não, 500 não, mas tipo assim, 100 metros aqui, vem de carro. Ninguém vem andando, vem caminhando. Olha só, é um lugar bonito, arborizado, né? Você vai num horário de lazer, você vai praticar um esporte, você vai de carro, né? Então, assim, os deslocamentos dentro do condomínio também eles são feitos assim, né? O pessoal que vai lá na academia, né? A academia está lá, sei lá, geralmente numa área central, ali, alguma coisa próxima à portaria e tal. Vai de carro. Vai. Então, assim, é porque a cidade, a cidade que a gente conhecia, né, tipo 50 anos atrás, tudo estava perto, né? Então você andava a pé, era normal você ir à escola a pé, né? Sim. Você ia lá, mesmo que fosse lá. Não tinha coisa que era mais de 5, 6 quadras de distante para você caminhar. Era tudo você conseguia chegar a uma curta distância. Exatamente. Agora, hoje, a cidade se espraiou, essas coisas assim, então é uma cidade feita para automóvel. Sim. E uma coisa que eu noto também em condomínio, eu não sei se é impressão minha, as casas são muito iguais, assim, todas iguais. As mesmas cores, as mesmas estruturas. Por que isso acontece? Olha, uma vez um amigo arquiteto, eu quando me divorciei, eu fui morar num condomínio na região dos Damas ali, né? E aí ele falou assim, nossa, esses condomínios, né, parecem uma visão de favela, só que de um padrão social bem mais alto. O que eu interpreto, o que ele quis dizer com isso, dessas coisas, né, que não tem uma boa arquitetura, que é tudo muito parecido. Mas o que eu acho, primeiramente, é que a gente não tem uma cultura de arquitetura, né? Eu acho que deveria já se ensinar a história da arquitetura, das cidades, na escola, entendeu? Para as pessoas observarem. Por exemplo, a gente viaja para o exterior para conhecer a arquitetura, muitas vezes, cidades conservadas, e a gente tem patrimônio arquitetônico muito interessante na nossa cidade, no centro, entendeu? Que está caindo, mal conservado, escondido atrás de fachadas metálicas, entendeu? E a gente não cuida disso. Então, assim, a gente não tem essa cultura da arquitetura, primeiro, né? Segundo, porque é um ponto interessante a gente abordar, em que a profissão do arquiteto está muito desvalorizada, né? As pessoas dão valor à coisa. Então, assim, eu vou construir uma casa de 10 milhões,
Então, assim, eu vou valorizar o granito, né, os metais, aí, todas as coisas que eu vou colocar nessa casa, assim. Mas o trabalho do arquiteto, o projeto, ele é muito desvalorizado. Eu não Então, sabia. sim. Aí o que acontece é o seguinte, essa massificação, as coisas são muito parecidas, né? Esse processo acho que se desenvolveu também por uma questão de adequação do custo à realidade. Por exemplo, a gente teve há pouco tempo aquela polêmica da casa do João Gomes, né? Do cantor lá. Não é? Eu não conhecia ele. Aí a questão que ele comprou um terreno em Alphaville, apresentaram uma arquiteta para ele, e ele é nordestino, né? A referência de casa dele era a casa com varanda, né? Aquela casa da casa que ele teve na infância, né? Ele queria fazer uma casa, ela falou, não pode fazer isso. E aí apresentou aquela casa quadrada, né? Que é aquela... vamos dizer, como ele tem bastante dinheiro, é uma versão um pouquinho mais sofisticada, mas daquele coisa que a gente tem replicado, né? Então a gente nem pode, por exemplo, o modernismo brasileiro, ele é muito rico, né? Aliás, eu acho que é o mais rico do mundo, né? Só que ele sempre foi de uma elite que tinha dinheiro, porque não fica barato se fazer com a residência modernista naqueles conceitos lá, vamos dizer, quando surgiram e até hoje. Então, para poder simplificar os processos construtivos, materiais, virou essa coisa aí meio bagunçada, né? E aí, o que acontece? A pessoa vai construir, ele já foi na casa de um amigo, ele quer uma casa igual, né? E isso não respeita a questão da locação, vamos dizer, de incidência do sol, né? A questão de você vai... tem lá uma planta para baratear custo de projeto, né? Já tem uma planta lá, modifica com uma coisinha e manda ver e faz. E aí que é onde a gente vê, né? Que aí as cores são parecidas, né? O estilo é parecido. E aí a gente vê... E a gente... a outra. Você fala, eu já fui na tua casa. Não, era na quadra E, número tal. Pois é, tem um livro e um documentário que é lá dos anos 90, né? De um jornalista britânico que chama-se Arquitetura da Felicidade. Acho que eu até já falei com você sobre isso, não falei? Uma vez que a gente conversou. Sim. E ele trata exatamente desse processo, né? Como a qualidade do espaço, vamos falar em arquitetura residencial, né? Ele pode significativamente qualificar a felicidade, vamos dizer, realmente a satisfação que você tem de habitar aquele espaço, né? Então, essas coisas todas que são umas iguais às outras, elas não trazem isso, né? Então, você tem que ter um olhar mais cuidadoso, fazer a casa para aquele cliente, para aquele terreno, para aquela situação, para aquela família, para aquele uso. E aí é um processo, é um efeito cascata, né? Aí o projeto tem que ser... Ele só é absorvido a um custo muito baixo, aí o arquiteto, com aqueles honorários baixos, acaba fazendo um projeto que ele não se dedica tanto, né? A formação também nos cursos de arquitetura está muito deficitária, não aprofunda nesses conhecimentos, entendeu? Então, aí vem essa coisa que a gente vê aí. E isso não é característico de uma determinada classe social. A gente vai ver essa replicância, né, na habitação, desde a habitação de interesse social, fazem esses condomínios com as casinhas todas iguais, mas se você for ver, aí vem a questão do meu amigo arquiteto que falou, né? Aí você vai também num condomínio de alto padrão, você chega lá, uma ou outra que você vai ver que teve realmente um trabalho diferenciado. Eu me lembro de um caso que eu vi em um condomínio uma vez, que uma pessoa fez uma casa diferente, linda, totalmente incrível a casa. E ela era altamente criticada pelos moradores do condomínio. Eles falam assim, gente, olha que cara louco, como que ele vai vender isso depois? O interesse em vender a casa... Eu já passei por isso. O interesse, às vezes, em vender a casa é maior do que viver, né? Exatamente, é aquela coisa como a casa é um ativo financeiro. Então, por exemplo, se eu sou um construtor, eu já fiz projetos para construtor, né? Aí ele vem com o pedido, a casa tem que ter o pé direito alto, tem que ter isso fica o que o mercado pede. Aquilo não é aconchegante, não é, de repente, tá tudo muito
num pacotinho pronto e fala assim, você só põe a família dentro lá e o processo deveria ser o inverso, né? Sim. Eu antes de fazer arquitetura, eu, por conta de uma situação que eu tinha uma casa na Boa Vista, entrou uns visitantes não desejáveis lá, e eu vendi e comprei um terreno lá no Jardim do Cedro. Foi a primeira casa que eu construí para mim. E fiz tal. E eu fiz tinha um amigo que era engenheiro, assinava, mas eu já tinha essa veia de arquiteto, e eu fiz o projeto. E aí eu comecei a fazer, vender, e fiz 11 nessa brincadeira. E aí eu fazia casas, né, que eu adorava, amava aquelas casas assim, mas era um problema vender. Já tive casa que demorou assim 2 anos para vender, porque não era nada que o mercado pedia, mas assim, era muito nichado, porque era para quem realmente enxergava a arquitetura de uma outra forma. Eu tenho como perfis de clientes os que me procuram exatamente isso, que querem realmente uma arquitetura diferenciada, que é feita exclusivamente para ele. Você pode identificar nos meus projetos uma linha, né, de pensamento, assim, mas eles são muito diferentes. Cada casa é uma situação, cada casa é diferente. E o que na história da arquitetura, uma história mais recente, o que deixamos de ter em casas, em apartamentos? E o que chegou de novo? O que as pessoas buscam mais hoje? Bom, o que a gente perdeu, acho que é com relação a espaço, né? Hoje está tudo muito pequeno, né? Antes eu tinha, por exemplo, eu moro num apartamento que eu, como disse, eu comprei, reformei e tal, mas de 3 dormitórios, 3 banheiros e tal, 180 metros quadrados. Grande. Né? Hoje, um apartamento com mais peças, mais coisas, faz em 110 metros quadrados. Sim. Então, a gente perdeu qualidade espacial, né? De espaço mesmo. A gente perdeu o cuidado com ventilação natural, né? Se você for pegar as casas dos anos 70 para trás, não existia ar-condicionado. Então, a gente tinha pé direito mais alto, a gente tinha ventilação cruzada, a gente tinha brise, a gente tinha cogobó, né? Agora, a gente perdeu esses elementos, fachadas envidraçadas, bota ar-condicionado dentro, edifícios que emitem calor, né? Então, acho que com relação a essa qualidade. E a gente trouxe para dentro do ambiente de morar o espaço público de convívio. Né? Não sei se você lembra, na represa municipal, a gente tinha uma área que tinha uns quiosques, né? Aquela churrasqueira, com churrasqueira, de uso público. Acho que ainda tem algumas, assim, mas a gente encontrava isso nos clubes, né? Aliás, a gente parou de frequentar clube social, né? O clube de campo Palestra desapareceu. Sim. O clube de campo que ainda tem uma sobrevida aí, o do automóvel, o clube também sumiu, né? Então, esse convívio social que era feito no espaço público, ele migrou para o apartamento, para a casa. E como que ele migrou? Ele migrou para a área gourmet, né? Que tem esse espaço de exibição dos dotes culinários do proprietário, né? É um espaço de demonstração de poder também, dos melhores vinhos, que conhece de vinho, de massa, de carne, ó. Isso aqui é um Angus assim, né? Então, ele ficou circunscrito aí. Então, aí a cozinha diminuiu, a sala diminuiu, faz aquela varanda grande que depois se fecha, coloca ar-condicionado, né? Tá a churrasqueira lá e fechado com ar-condicionado, sem uma exaustão, de repente, eficiente para isso na churrasqueira. Então, assim, e aí, nos edifícios, na hora que a gente vai falar de edifício residencial, hoje em dia as unidades são muito pequenas, aí você tem brinquedoteca, tem espaço de massagem, eu já vi lançamentos, eles enumerando assim, que tem 50 espaços de áreas de convívio, wellness, essas coisas assim, né? Mas que isso tudo para diminuir a área do apartamento, e você, em vez de você ter um espaço mais privativo também, de maior qualidade, você perde isso daí. Só que o que a gente sabe, o que a gente vê na prática, é que a convivência nesses espaços, ela não funciona muito bem, dá muita confusão, muita briga. Tem entendeu? poucas coisas, porque às vezes no lançamento eu vejo, né? Academia, isso e aquilo. Eu morei num prédio uns anos atrás ali, que ninguém usava esses espaços. Começa por aí. Eu acho que eu vi uma vez uma pessoa numa academia, piscina ninguém usava, era um ou outro. E também tinha a questão que todo mundo fechou as fachadas,
E o pior, as fachadas, desculpa, as As sacadas. sacadas. E eu ficava pensando, por que tem sacada? Antigamente eu via sacada com plantas, a pessoa na sacada, e aí você vê tudo fechado com vidro agora. E aí outra questão também que eu notava é que você dá um passo, o vizinho de 3 andares abaixo ouve espaço, sendo que nos mais antigos prédios, eu não sei o que mudou nisso, é que você não ouve muito, né? Por exemplo, você pode dançar um baile lá que o do de baixo não vai ouvir. Agora, por que nesses novos, às vezes você fala, nossa, esqueci o número da pizzaria, aí o vizinho grita, fala, é 3227, né? É engraçado. Na realidade, hoje a gente tem uma legislação que regula isso e não pode acontecer. Essa questão de você ouvir o barulho do salto do sapato da esposa do vizinho no apartamento de cima, Nossa, te incomodar com o barulho. Que tava dançando o tchan, assim. Você tem que fazer uma proteção acústica para que isso não ocorra. O que a gente vê que na prática, isso ainda não está sendo levado a efeito por um certo desconhecimento do público consumidor em geral de que tem legislação que regula isso. Eu já participei de concursos de projeto de arquitetura para residência de interesse social, inclusive, né? Sim. Em Brasília, que é as regiões lá, e vem no edital que tem que ser obedecido a essa lei com relação a isso. Mas você falou de uma coisa interessante aí, que são as sacadas que todo mundo fecha, né? É que a sacada, né, ela não é a varanda. Há tempos atrás, né, era uma área construída normal, que de fato ela é uma área do apartamento. Se você for ver, a gente tem casa com a questão também do ar-condicionado, que foi incorporado como uma solução para a questão do calor, né, da questão térmica que a gente tem na habitação. Hoje em dia, você não pensa mais em soluções passivas, né? Um brise, uma floreira, uma coisa assim. Você pega, a solução qual que é? É o ar-condicionado. É essa. Não pensa em outra coisa. E a gente, há 50, 70 anos atrás, a gente não tinha esse ar-condicionado presente em todas as residências, então a gente tinha floreiras, brises, né? Varandas, né? Essas coisas. Então, tanto em casa quanto em apartamentos. E também, para se permitir construir mais, na realidade, a legislação foi alterada do espaço construído, o Código de Obras, da maioria, praticamente do Brasil inteiro, em que a varanda, o terraço, ele não é área computável como área construída do edifício. Então, vamos dizer, se eu tenho lá que eu posso construir num determinado terreno, aplicado o coeficiente de aproveitamento, posso construir 4.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados, e isso daria 50 apartamentos de 100 metros quadrados, por exemplo. Como a varanda não conta, então ele reduz a sala, tudo certinho, então o apartamento na realidade fica de 70 e 30 metros a sacada, que não está contando. É o mesmo apartamento Sim. de 100. Só que ao invés de eu fazer, vamos dizer, 50 apartamentos de 100, com 70 eu vou conseguir fazer 120. Sim. Então eu construo mais apartamentos, mais unidades dentro da mesma área, né? E aí, como as salas são muito pequenas, já se constrói sabendo que depois vai fechar. Sim. Né? O que acontece é que tem uma legislação também que tem que ser aplicada aí, que é de bombeiro, né? Você tem que ter a compartimentação vertical, ou seja, que um eventual incêndio de um apartamento de baixo não passe para o apartamento de cima. Então, existem distâncias a serem obedecidas, que no terraço, como a porta do apartamento, a porta está lá para dentro, e a própria varanda, o terraço, funciona como uma barreira para que o fogo de baixo não passe para o apartamento de cima, uma vez ela fechada, perde essa compartimentação. Inclusive, eu falei com um bombeiro outro dia que muitos edifícios de Rio Preto perderam o alvará de bombeiro por conta disso. Sim. E aí estava fazendo regularização, tem que algumas... Mas fazer uma mureta mais alta, diminuir o gradil e fazer um espaçamento mais alto para que esteja dentro da legislação do Corpo de Bombeiros. Sim. Outra coisa também, até é engraçado que você estava falando aí, que eu fui num evento uma vez de uma amiga minha, de um apartamento, que ela fez lá um espaço gourmet dela, a inauguração do apartamento dela, ela fez no espaço gourmet um jantar para os amigos.
E foi muito engraçado essa questão, que era fechado. E ela começou a fazer, começou um fumaceiro. Mas muita fumaça, muita fumaça. Fechado. É fechado. E o ar-condicionado, né? Tinha que ficar o ar-condicionado, acho. Então, assim, não sei até que ponto que é legal essa área gourmet tão expressiva dentro do apartamento, tão valorizada, né? É lógico que é importante, né? Que reúne as pessoas, né? O agrado, a família. Mas eu não sei até que ponto que as pessoas ficam só comendo nessa área gourmet, se viver é só ficar lá em volta do fogão, né? Mas é o que eu te falei, né? Esse espaço de convívio social, né? Essa coisa que era no espaço público, por exemplo. Geralmente esses edifícios têm lá uma churrasqueira, né? Um salãozinho de festa. Hoje em dia também é difícil ter salão de festa. Mas é uma competição grande para reservar esse espaço. Como ele é uma área comum, ele não é muito bem cuidado, né? Diferentemente da sala de estar do teu espaço gourmet, que você tem lá a melhor churrasqueira, uma pedra bonita, e é seu, né? Esse espaço também é uma demonstração de poder, né? Então, você não vai fazer naquela churrasqueira, naquele lugar lá comum. Você vai fazer lá no teu privado, né? E aí tem esses BOs, né? Tanto que a gente já fez projetos, né? Com churrasqueira, até com grill, essas coisas assim. Mas uma das coisas que é essencial trabalhar é a questão da exaustão, né? Que funcione muito bem para não ter esse retorno de fumaça que torna o ambiente inviável. E ainda sobre as sacadas, né? Que eu observo que tem muito prédio lindo com a sacada. Vi já aqui prédios que você fala, nossa, que lindo esse prédio. Finalmente um prédio bonito. Aí você passa de uns meses, ele tá igualzinho um edifício comercial. Parece que eu tô passando de frente ao Totalité, por exemplo. Cheio de vidros, assim, porque todo mundo fechou a sacada. Então é triste, eu acho que é estética também, né? Não é só Eu já vi também problema dessa questão do bombeiro, que na propaganda dizia uma coisa e depois parece que os bombeiros implicaram, né, que tinha que fazer o recuo, sei lá o quê. Você vê, por exemplo, a varanda, a sacada, né? O que é legal ali? É você ter essa relação com o exterior, né? Com a vista da cidade, né? Você tem uma ventilação ali natural, né? Rio Preto é uma cidade muito quente, né? Mas à noite, assim, né? Dependendo do lugar que está o prédio, é gostoso você ficar, né? Não, se nega isso. Você pega, fecha, põe cortina e fica legal também, né? Um põe uma cortina bege, outro põe uma cortina meio cor-de-rosa, outro põe uma cortina azul. O outro coloca um fumê, aquele vidro fumê. Isso, o outro espelhado, entendeu? Então, inclusive na esquina do Totalité, a gente tem ali um exemplo disso, aquele edifício Orion, né? Eu já vi, que tem uma varanda circular com uma vista para a cidade, assim, maravilhosa, né? Você ia ver ali, o lugar é alto, praticamente 360 graus ali, né? E assim, acho que tem um apartamento só lá que não fechou a varanda, que acho que ele não foi vendido até hoje. Ele como o escritório meu ali na esquina, eu vejo, ele não é ocupado. É uma coisa que está ali dentro. Mas todas as outras fecharam. Virou uma sala gigante. Colocam cortina, porque nem quer ver o que tem pro lado de fora. Fica fechado. Ar-condicionado, porque aquilo lá não ventila, né? Liga o ar-condicionado, e aí você tem. Era uma sala pequena, agora você tem uma sala grande e se nega a cidade, fica só voltado para dentro. Por exemplo, a gente vê, em vez de praça, né, parques, a gente tem o quê? Shopping center. Cidade é uma cidade... Rio Preto é uma cidade carente. Onde que você tem espaço de parque? Na realidade, um bom urbanismo, você tinha que ter um parque, por exemplo, a cada 1.000, 2.000 metros, uma área para você poder praticar, você conviver, essas coisas assim. Tem que pensar muito nisso, porque, por exemplo, eu vejo sempre propagandas assim, ó, more anexo ao shopping, né? Aí eu fico pensando, né? É um contrassenso ao mesmo tempo, né? Por que numa cidade do interior, que você tem tanto espaço verde por aí, alguém vai se querer aglomerar tudo num monte de prédio que fica ligado ao centro comercial? Eu fiquei pensando assim, essa propaganda é positiva para que tipo de visão, sabe? Primeiro, que fica longe do centro, de tudo, né? Longe de onde você trabalha, tá bem distante, tem que fazer altos deslocamentos. E assim, a gente... Vamos dizer, então um apartamento, quarto, sala com vista para estacionamento, para teto de shopping center, é um contrassenso, é esquisito, não é? Mas vai entender a cabeça desses empreendedores. E são prédios maravilhosos. E vendem como... Sim, né? E muitas vezes, assim, o apartamento da frente, mais valorizado, custa mais caro, tem uma vista bonita, e do fundo tá lá com a vista pro estacionamento, enfim, e é isso que tem.
E agora sobre as casas dos anos 70, que a gente estava falando, é uma estética que me agrada também muito. O que você acha que tá, o charme da arquitetura, ela tá em que parte? Quais anos que te agradam mais? Nossa, eu tenho um gosto muito eclético, apesar de ter uma linha de desenho assim, muito influenciado pela arquitetura modernista, que eu tô. O arquiteto está em constante mutação, né? O jeito que ele projeta, o jeito que ele enxerga a cidade, o mundo, né? Estou mudando um pouquinho esse olhar aí. Mas eu sempre gostei muito de materiais naturais, assim, a questão da pedra, ou quando, se possível, quando o sistema construtivo eu consigo enxergar. Eu adoro tirar parte do sistema estrutural, né, como elemento da arquitetura. Não chega a ser um brutalismo, né, Uhum. que seria um uso O brutalismo era praticamente muito de... anos 70 também? Ele é um pouco anterior a isso, mas eu acho que onde a gente viu Mais, a né? maior parte de produção brutalista foi nos anos 70, Aqui sim. tem, né? Tem bastante Tem sim. E tem coisas boas aqui em Rio Preto, viu? Sim, Que foram, por exemplo, a nossa estação rodoviária, né? Um edifício brutalista, um edifício lindo, né? Totalmente descuidado, mal conservado. Uma falta de visão do valor daquela arquitetura. Exatamente. Né? Até que pegou fogo naquela parte daquelas lojas na parte de cima, se perdeu uma laje, e eu acho quase que criminosa a intervenção que fizeram. Aí defendem aquilo, porque foi refeita a parte hidráulica, elétrica, segurança, certo, tem que fazer isso mesmo. Mas, enfim, colocar aquela estrutura não tem nada a ver com o edifício original, Sim. né? Aqueles fechamentos que não chegavam até o teto, todos revestidos em pastilha. Era bonito aquilo, né? Como diz, né? Acho que o arquiteto que projetou aquilo, ele revirou no caixão, assim, quando viu o que foi feito. A gente não tem uma tradição dos administradores da cidade de ter esse olhar para o patrimônio construído, né? Mas como eu estava falando, essa questão de estruturas, de materiais, eu gosto muito de pedra, né? A gente perdeu muito em qualidade de mão de obra. A gente tem perdido, inclusive, em pouco tempo a gente vai ter um problema muito grande com relação à oferta de mão de obra para a construção civil e a qualidade, né? Então, os bons, né, instaladores de pedra, de outro revestimento, a gente está perdendo. Então, a gente não consegue hoje fazer um trabalho primoroso. Você vai na Boa Vista, né? Você vê aquelas casas com filetinhos de pedra, aquilo assentado com perfeição, né? No prédio onde eu moro tem 2 paredes também com cacos de uma pedra branca. É um primor o assentamento, né? É difícil a gente encontrar mão de obra para isso hoje. As pessoas faziam com amor, né? Com gosto, né? E para durar, né? Sim. Aí, você falou uma coisa que é muito interessante. A gente eu acho que não tem uma arquitetura hoje contemporânea, residencial, essa que se faz de uma forma mais massiva, que vai envelhecer bem. Se você pega uma casa dos anos 70, você pode atualizar, né, fazer um upgrade de parte elétrica, hidráulica e alguns usos que a gente modificou, mas ela envelhece bem. Tem preciosidades aqui, poucas que restam. Sim. Você vai em Catanduva, tem mais, você vai em Mirassol, tem mais. Olímpia, Barretos. E aqui, quando vê que demole e vira estacionamento. Clínica. Né? Clínica, essas coisas assim. Destrói toda a fatura. Achei uma pena que fizeram com aquela casa ali na Redentora. Eu sei. 2 casas. É recente. 2 casas lindíssimas que transformaram em galerias, assim, uma coisa... Sim. E que são todas iguais as galerias, né? Aquilo não tem arquitetura. Uma, inclusive, desmanchou, fez lojas, galerias, que alugaram o prédio inteiro para uma churrascaria, um restaurante de carnes finas. Aí eu pensei, dava para fazer isso na casa. E ficaria lindo. Eu vi uma publicação outro dia de uma pessoa em Curitiba, que tinha uma agência de veículos lá, um edifício também dos anos 70, lindo, pé direito altíssimo, planta livre. Era agência de automóveis, muito bonito. E ele fez até uma crítica, fez até uma simulação assim, que no supermercado daria para aproveitar o edifício para fazer um supermercado lá. E ficaria lindo. Desmancharam aquele prédio lindíssimo. Aí fizeram um caixotão, horrível, sem graça nenhum, supermercado. Sim.
né? Não, é triste demais, né? Imagina esse povo com essa visão lá em Paraty. Tá destruído A tudo. gente tem aqui um edifício desse que, assim, ele está abandonado, está fechado. Eu não sei o que aconteceu com relação ali, mas ali eu acho que é na General Glicério, entre a Rubião e a rua anterior, acho que é Delegado, que funcionava a Tarraf ali, alguma coisa Tarraf, era Tarraf Pneus, que ele tem um cobogó grande, assim, na fachada. É um edifício lindo, colocaram um gradil fechando eles, assim, é um edifício comercial. Mas ali dava para fazer um trabalho de restauro daquele edifício ali e fazer um uso muito bacana para ele ali, numa área bacana da cidade, você entendeu? Enfim. Eu torço para que não aconteça tanto aqui na Boa Vista, né? Que a gente ainda tem alguns, né? Tomara que ninguém faça loucura, né? Porque ainda não é um destino comercial muito intenso, né? Sim. Você vê quando migra isso, por exemplo, Redentor hoje virou praticamente tudo clínica, né? Quanta casa bonita também, então virou loja, clínica, essas coisas assim, as pessoas não moram mais lá. Não, até que tá loja e restaurante, que preserva, que tá chique, que tá gostosa, quando preserva, tudo bem. Mas eu acho que é de uns anos para cá, eu achei que começou a virar, assim, uma extensão do centro, né? E é uma pena. E voltando ao assunto do centro, se voltasse a preservar, né? Se todo mundo tivesse uma visão melhor para o centro, né? O centro de Rio Preto, ele é lindo, né? Só que ele não é... Ele tá jogado à mercê do tempo ali. Ninguém não cuida, não conserva os edifícios, não é um lugar mais como destino de moradia, você entendeu? Mesmo o comércio. Eu vou numa academia que eu vou a pé de onde eu moro. Fica a 700 metros. E eu passo pelo calçadão. O calçadão é vivo, né? Aquele comércio tem muito movimento ali. É onde eu reconheço a cidade que eu vim em 1978 para cá. Tanto que eu morava num condomínio muito distante, na Zona Leste, né? Já morei na região do Damas, depois eu morei lá. E eu não achava que eu morava em Rio Preto. Aquilo, eu tinha que andar de carro 40 minutos para chegar aqui no centro e no meu trabalho. Eu falava assim, não, eu não estou morando em Rio Preto. Hoje eu acho que eu moro em Rio Preto. Eu ando a pé ali, eu reconheço a cidade. Você vê a tua história ali, né? Mas muito desfigurado, né? Muito desfigurado. Exatamente. Mas, enfim. E agora os novos edifícios? Nós temos aí um que você faz parte, né? Que vai sair agora na revista. Eu gostaria de saber qual que é a tua visão nesse empreendimento que você projetou. O que você colocou com benefícios? O que ele traz de novo? Bom, eu acho que a todo tempo a gente está construindo a cidade, né? A hora que você faz uma casa, um puxadinho, você está construindo cidade. A cidade, historicamente, é o resultado de quem a construiu. Então, a hora que você vê a cidade, se ela é bonita, não é bonita, se ela é feia ou não, arborizada, é fruto desse desenvolvimento, desse crescimento. Então, eu sou muito preocupado, né, quando eu vou fazer qualquer tipo de projeto. O residencial, esse impacto na cidade, ele é muito menor, né? Então, o impacto de uma residência é de uso privado, né? Então, são os moradores e convidados que ele recebe ali. Agora, a hora que você vai fazer um edifício de uso misto, que é esse primeiro empreendimento que já está em construção, que a maior parte dele é comercial, então ele vai ser, vamos dizer, visitado, né? Vai ser frequentado pela cidade inteira. Sim. Né? Então, ali vão ter profissionais trabalhando, médicos, dentistas, advogados, né? Todo tipo de profissão vai funcionar ali dentro. E a localização dele é perfeita, né? Sim. Então, primeiro com relação eu pensei na questão da cidade. O que eu vou fazer para que a cidade seja agradável aos olhos, né? Então, primeiro, a questão tem toda uma questão de viabilidade econômica, estrutural, aquele conceito lá, a parte de legislação, né, de limitações é bem complexa. Um terreno que é relativamente pequeno para um edifício daquele porte, então a gente teve que fazer um samba legal ali para poder sair. Mas eu pensei, o primeiro enfoque foi com relação à qualificação
da cidade. Vai ser um edifício, eu acho que quando ele ficar pronto, realmente vai impactar a paisagem urbana, né? Qualificando a paisagem urbana, Sim. ele vai ser visto pela rodovia, né? Por vamos dizer, se pegar a Badibacite ali, a JK, eu acho que é uma das regiões mais movimentadas da cidade, então ele vai ter vista para lá. E aí a gente trabalhou também com relação a essa questão de como um edifício ele pode ser um gerador de calor ou não. A gente trabalhou com uma arquitetura com o uso, vamos dizer, de uma forma não muito usual aqui, de bastante vegetação na fachada do edifício. Não são pequenas floreiras, são grandes floreiras que vão ter vegetação até de porte médio, que isso vai causar um controle passivo da questão térmica, né, do edifício, reduzir o consumo de energia, né, de ar-condicionado, uso assim. Você vai ter um ambiente de trabalho mais agradável, né? Porque ficou um paredão verde lindo. Isso. É o que me chamou a atenção. E a gente fez essa questão do uso misto pela região, né? A gente está ali próximo à faculdade de medicina, 2 faculdades de medicina, né? Se você, enfim. Hospitais. Rio Preto é um polo que atrai muita gente tanto para estudar, para procurar a medicina de Rio Preto, né? Então, a gente construir uma parte de estúdios para abrigar, né, tanto esses estudantes de faculdade, pessoas que vêm aqui às vezes tem que fazer tratamentos, né, e para morar também, né, eu acho que, vamos dizer, aquele que é solteiro, que tem poucas necessidades espaciais assim, acho que e de repente, se você conseguir morar, seria o ideal, né, você conseguir morar e trabalhar no mesmo prédio, né. Porque ao mesmo tempo que você está ali, né, naquele local, mas são completamente diferentes as situações, né? E aquela vista que tem lá em cima da piscina é fantástica. E ele vai ficar tão legal, assim, eu acho que tem gente que comprou mais de um apartamento, mais de um estúdio, porque tem jeito de fazer junção, e realmente morar ali com um apartamento maior, tal, que eu acho bem interessante. Deslocamento para a cidade, né? Ele ficou numa posição que é muito fácil para você fazer. E agora, eu acho que a principal contribuição dele é com relação a essa questão da paisagem urbana, né? E ele é bem impermeável também, o térreo, ele não é hermético, assim, fechado, né? Ele tem as entradas, né, tanto do residencial fechados, né? E depois ele é uma varandona aberta que você circula, tem café, tem auditório, essas coisas assim. É um edifício pequeno, né? Mas ele também é bem aberto, assim. Grande pelo valor do visual que vai dar para a cidade, né? Eu acho que ele dá um novo visual para a paisagem urbana para Rio Preto. Lindíssimo. Aquilo, quando ficar pronto, vai ser um orgulho para a gente. Nossa, eu tô louco para conhecer. E só de ver as imagens, né, que vão sair na revista agora, dá vontade de viver lá. Principalmente aquela parte onde tem a piscina, no teto, né, que lindo. Ela ficou no meio do edifício. Ela é no meio do edifício, mas ela tá bem alta, né? A gente tem que ver 2 andares de garagem para cima, aí você pega mais o térreo, 3 mais 10, então a piscina está no 14º andar, com relação a Arthur Nonato. E que deu então um charme total ali, né? Ela é num corner, né? A gente aproveitou o formato do terreno, né? Sim. O canto ali, um triângulo, a gente gerou um triângulo, o edifício tem uma fachada que angula paralelamente com a avenida e depois na parte do residencial inverte esse ângulo, que cria o espaço da piscina. E como que foi a escolha do nome, para quem está vendo agora, a escolha do nome e a localização, né? Bom, a localização, a construtora que nos trouxe, a hora que eu vi o terreno, eu fiquei apaixonado pela área, né? Então, já, vamos dizer, foi uma escolha de negócio da incorporadora e construtora. O nome eu participei na escolha do nome, né, assim, porque é difícil de dar nome em prédio, assim, né? Sim. Mas ele tinha essa pegada de ter bastante vegetação e Arthur Nonato, avenida, sim, né? Então, Nonato, Nato, aí virou Natu com U, que tem a ver com natureza, essas coisas assim. E eu gosto desses nomes curtos, né? Sim. Então, no começo, todo mundo achou meio esquisito, mas a hora que a gente começou a falar,
né? Natu, pegou de um jeito que você não tem ideia. E vai ser legal. Ó, todo mundo, na hora que falar assim, ó, ali no o Natu, todo mundo vai saber onde que é, que prédio que é. Tá. E ele tá na entrada, né? O cartão postal da cidade, né? Vai ser tipo assim, como ele vai ser visto para a rodovia e é uma fachada cega por causa do sol, mas ela vai ser tudo colorida, assim. Sim. Não vai ser aquele edifício pálido, assim. Vai ser bem bacana. É bom que estimula, né? As construtoras também, né? Eu acho que ultimamente tá, pelo menos em termos de qualidade de arquitetura de fachada, assim, tá acontecendo, a régua tá subindo um pouquinho, assim, tá? A gente tá começando a ver um cuidado maior com a arquitetura por algumas construtoras, né? E eu acho que isso é muito importante, porque você qualifica a cidade, né? Até com relação à expressão dela fora dos limites da cidade, no estado, no Brasil, né? Você começa a ter esses edifícios com um cuidado. Com referência. Né? Com realmente a paisagem da cidade. É isso que é importante, isso que eu vejo. E que recado que você daria a quem quer cursar arquitetura? Olha, eu vi outro dia uma matéria que falou assim que a gente tem, né, no Brasil inteiro se formam 20 mil arquitetos por ano. Só que a gente não tem demanda para isso, né, para tanto arquiteto. Se você for ver aqui em Rio Preto, acho que hoje tem 3 faculdades, mas a gente já chegou a ter 5, né? E aliás, a gente vai voltar a ter mais uma, né? Porque o Campus UFSCar aqui vai oferecer o curso de arquitetura e urbanismo, que espero que suba bem a régua com relação também aos outros cursos oferecidos aqui na cidade, já que vai ser uma universidade federal, né? Eu acho que vai ser um grande ganho para a cidade esse novo curso para cá. Agora, eu vejo a arquitetura como uma profissão essencialmente técnica, né? Não é nada de frufru, não, de fazer coisa bonita, essas coisas assim. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma outra pegada, que é na sensibilidade realmente, que vai para o lado da estética, do lado da cidade, como que você vai trazer qualidade ao espaço, você entendeu? Uma coisa se aprende, a parte técnica você pode não entender nada, e um bom curso de arquitetura vai te ensinar, tá? Agora, esse outro lado é um desenvolvimento pessoal. Você tem que ter olho, você tem que olhar como arquiteto. Então o que eu acho que quem está querendo fazer um curso de arquitetura, ele tem que observar dentro dele se ele tem esse olhar diferente, entendeu? Para o espaço construído, para a história da arquitetura. Sim. Se ele se vir conectado com isso, ele vai lá e vai estar fazendo o curso certo. Sim. Luiz, foi um prazer te receber aqui. Eu quero que você venha mais, porque a gente vai deixar um espaço para as pessoas fazerem perguntas para as próximas entrevistas, né? Principalmente que você falou, você tocou no assunto, né, da arquitetura contemporânea brasileira, que ela é a mais rica do mundo, na sua opinião. Aí a gente pode falar a respeito disso também. Tá, então, estamos à disposição, sempre que você convidar, vai ser com grande satisfação que eu irei. Daqui 50 dias mais ou menos, nós temos aqui Luiz Veneziano novamente. Luiz, muito obrigado mesmo, que seja sempre um sucesso, que você estimule pessoas com seus projetos, tá? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, também. Tchau. Subindo as letrinhas.